Oi, esse é o podcast HB Saúde. Fique por dentro de tudo o que acontece na área da saúde, a qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje vamos falar dos mitos sobre suicídio e saúde mental. Nesse episódio eu converso com a psicóloga Letícia Pendino. Letícia, seja muito bem-vinda. Vamos então esclarecer alguns dos mitos sobre essa questão tão importante que é o suicídio. São muitos os mitos sobre o assunto. O primeiro e mais comum é aquele que quem comete suicídio não vai falar para ninguém, que quem quer vai e faz, né? E muito ao contrário disso, os pacientes que cometeram suicídio, de alguma maneira, eles comunicaram, porque é algo que está fora do controle deles e que às vezes eles contam que o outro vai conseguir ter esse controle para que ele não cometa esse ato. Um outro mito é que após a alta do tratamento psicológico e psiquiátrico, nunca mais ele vai ou sofrer, né, dos sintomas depressivos ou da ideação suicida. E pode sim esses pensamentos retornarem ao longo da vida, de acordo com alguma situação que desenvolva esse gatilho. Pensando nas crianças e nos adolescentes, a gente sempre tem a ideia de que eles não vão cometer isso. Só que a gente não pode deixar de considerar que o adolescente tem fortes características impulsivas. Então, crianças e adolescentes também podem cometer o suicídio, né? E a ideia de que o paciente suicida ele não apresentava tanta tristeza assim, né? Ou seja, tem que ser muito triste para cometer suicídio? Não necessariamente, até porque a tristeza ela pode estar por trás de outras emoções. Então, às vezes, o paciente ele não expressa a tristeza, ele expressa outros sentimentos que estão relacionados à tristeza. Por exemplo, Letícia, quais sentimentos? A raiva, o medo, são os mais comuns, principalmente a raiva. O pensamento suicida, ele não acontece só no paciente depressivo. Outros transtornos também, principalmente aqueles de característica mais impulsiva. Então, essa questão de relacionar ideação suicida ou comportamento suicida está 100% relacionada com depressão, né? Ela é ilusória, logicamente que isso ocorre nos pacientes depressivos, mas são os pacientes com outros transtornos, como o transtorno bipolar, que têm características mais impulsivas, que têm uma chance maior de cometer o ato. E Letícia, eu acho muito importante também a gente ressaltar a questão de não diminuir a dor do outro, né? A gente precisa treinar o olhar empático. Às vezes alguém nos comunica que está prestes a cometer algo contra a própria vida, mas a gente acha que aquela dor não é suficiente para isso. Sim, justamente, até porque nós temos as nossas crenças, a nossa cultura e o nosso valor, né? E é difícil, quando a gente está num cenário completamente diferente do outro, a gente se encaixar no cenário dele, né? Por isso que às vezes as pessoas duvidam tanto da capacidade, porque se eu nunca pensei em fazer isso, eu imagino que ninguém nunca tenha pensado também. Então essa questão de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, é super importante para que ele se sinta acolhido, para que você possa fazer qualquer coisa por ele, seja acolher ou encaminhar para um profissional necessário. Então a empatia é extremamente importante. E se você nos ouve e se identificou com algum desses sinais, procure um especialista. Se você também tem dúvidas sobre como ajudar alguém, procure um especialista. Letícia, muito obrigada pela sua participação. Você ouviu o podcast HB Saúde, sempre trazendo informações e novidades sobre a área da saúde nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, YouTube e site HB Saúde. Nos aplicativos dá para seguir a gente e você não perde nenhum episódio. Até o próximo!